Você está sintonizando na Midnight Whispers. Eu, Substories, serei seu narrador. Hoje à noite, trarei a vocês uma história que achei bem interessante. Apertem os cintos e sejam bem-vindos ao Substories. O nome da história de hoje é Não Vá para Rock Island, Wisconsin. Rock Island é um parque estadual localizado na ponta do condado de Door, Wisconsin, do lago Michigan. É um lugar difícil de chegar. Para chegar à ilha, você tem que pegar uma balsa em Ellison Bay para a ilha de Washington, dirigir pela ilha de Washington até Jackson Harbor e, em seguida, pegar uma balsa exclusiva para pedestres para Rock Island. Nenhum veículo ou bicicleta é permitido em Rock Island, embora a ilha seja relativamente pequena, com cerca de 975 acres. Ela tem uma história interessante. No início dos anos 1600, era habitada por uma tribo de nativos americanos, Potawatomi, bem como uma pequena ilha de pescadores de colonos europeus. Os dois grupos não confiavam um no outro e tiveram alguns encontros ruins que quase levaram à violência. Mas na maior parte do tempo, eles viveram pacificamente juntos na ilha. Na década de 1640, os Potawatomi migraram para outras partes de Wisconsin. Pouco depois que os Potawatomi deixaram a ilha, alguns colonos da vila de pescadores relataram ter visto um novo grupo de pessoas na ilha. Eles pareciam ser mais colonos brancos, mas usavam roupas estranhas e ficavam sozinhos. Ninguém da vila de pescadores conseguiu falar com um desses novos colonos, ou mesmo descobrir onde eles estavam morando. Foi nessa época que as coisas estranhas começaram a acontecer na vila. Vários animais, não é mencionado o que eram, talvez porcos ou galinhas mantidos pelos colonos, foram encontrados, abatidos na vila, e pareciam ter sido usados para fazer marcações de sangue em algumas das construções da vila. Em uma noite diferente, um lugar usado para conservar carne queimou. Os moradores sentiram que essas coisas devem ter sido feitas por essas novas pessoas na ilha e pretendiam encontrá-las, mas após uma busca completa, incluindo a área arborizada do interior, eles nunca encontraram uma única pessoa. Essas ocorrências estranhas parecem parar logo após a busca, e nenhum dos outros colonos foi visto novamente. Em 1836, o farol de Potawatomi foi construído na parte norte da ilha. Após a conclusão da construção, o farol foi inspecionado e relatado que o material do qual o farol e a habitação são feitos são da melhor qualidade, que o trabalho é feito de forma substancial e profissional. David E. Corbin foi nomeado o primeiro guardião do farol em 19 de dezembro de 1837. Apenas 3 anos depois, em 1840, apesar da qualidade aparente da construção do farol, David Corbin começou a reclamar que o gesso começou a cair do prédio e algum tipo de líquido vazava pelas rachaduras, deixando a casa constantemente úmida. Corbin ficava completamente sozinho na maior parte do tempo no farol, e alguns disseram que, ao visitá-lo, ele ficava olhando para uma certa parede e às vezes falava vagamente dos outros visitantes. Em 1845, após 8 anos de relativa solidão no farol, um inspetor visitou o faroleiro e determinou que, enquanto Corbin estava cumprindo seus deveres, ele estava agindo de forma estranha. O relatório oficial diz que o inspetor ordenou que Corbin tirasse uma licença de 25 dias para encontrar uma esposa para viver com ele no farol. No entanto, alguns acham que o inspetor ficou surpreso com o estado mental de Corbin, causado por anos de solidão, e pensou que seria melhor se ele passasse algum tempo longe da ilha. Em 1852, Corbin teria adoecido e morrido em dezembro no farol. Ele foi enterrado em um pequeno cemitério ao sul do farol. O próximo faroleiro também relatou deteriorização surpreendentemente rápida do farol. Alguns amigos que visitaram o novo faroleiro disseram que ele falava sobre ver coisas estranhas na casa à noite, mas ele não elaborou sobre o que tinha visto. Em 1852, após apenas 22 anos de serviço, o farol original foi demolido e um novo foi construído.
Daquele ponto em diante, os faroleiros eram obrigados a ter assistentes, ou uma família com eles no farol. Nenhuma ocorrência estranha foi relatada no diário de bordo do farol, exceto fortes tempestades e naufrágios ocasionais, exceto em 20 de janeiro de 1876. O guarda na época, chamado de Betts, relatou que viu 2 homens tentando remar para o continente da ilha de Washington. Ele escreveu que uma terrível tempestade surgiu logo após a partida deles, e eles nunca chegaram ao seu destino. Mais de 3 meses depois, em 3 de maio de 1876, Betts escreveu: os 2 homens que se perderam em janeiro passado foram vistos várias vezes, uma vez no farol de Caney e uma vez em Jacksonport. Os homens estavam aparentemente congelados e sentados eretos no banco, entre uma massa de gelo. Na última visão, eles ainda estavam à deriva. Não há muita esperança que sejam encontrados e enterrados. Em 1900, a maioria dos habitantes da ilha partiu para melhorar áreas de pesca no Lago Michigan. Em 1910, um empresário e inventor bem-sucedido, Chester Torderson, comprou toda a ilha, exceto a terra que o farol ocupava no norte. Ele usou a ilha como um retiro de verão privado de seus negócios em Chicago. Torderson é responsável pelos edifícios e estruturas únicos e misteriosos que ainda estão na ilha hoje. No extremo sul da ilha, ele construiu um salão gigante de pedra, que tem uma casa de barco no nível inferior. Uma torre de água de pedra foi construída no lado leste da ilha, e um imponente portão de madeira foi construído no extremo oeste da ilha. O grande salão foi usado para armazenar a imensa coleção de livros de Torderson. Ele tinha mais de 11.000 livros, e há rumores que ele possuía alguns livros muito raros sobre ocultismo em sua coleção. Torderson morreu de insuficiência cardíaca em 6 de janeiro de 1945. Embora alguns tenham especulado que ele viu algo que realmente o assustou até a morte, não consegui encontrar nenhum escrito de Torderson que mencionasse que ele experienciou algo estranho na ilha. Após sua morte, várias igrejas e universidades se interessaram por sua coleção de livros, mas ele a deixou em testamento para a Universidade de Wisconsin, Madison, desde que eles tiveram que comprá-la por $300.000. O que eles fizeram? Parte dessa história é difícil de encontrar na internet, mas há alguns fichários no grande salão que tem muito disso documentado. Os papéis pessoais de Torderson estão guardados na seção de arquivos da Sociedade Histórica Estadual de Wisconsin. Toda essa história que contei é apenas para fornecer um pouco de contexto para as experiências que tive, direta ou indiretamente, em Rock Island. Em agosto de 2021, fiz minha primeira e última viagem a Rock Island. Depois de fazer 2 viagens de balsa, cheguei na ilha por volta das 2 horas da tarde. Eu tinha reservado o acampamento remoto E, que é um local para mochileiros que fica um pouco mais de 1 milha do cais. Levei meu tempo caminhando até o local para apreciar a paisagem, e fiz algumas pausas só por causa do peso da minha mochila. Eu definitivamente estava mais preparado para acampar do que para caminhar. Cheguei ao meu local, montei minha barraca, acomodei tudo e comecei a juntar gravetos e madeira da praia para poder acender uma fogueira. Na minha terceira viagem de volta para a praia, antes de voltar ao meu local, ouvi um único barulho agudo vindo da floresta. Não parecia próximo, mas era um som tão incomum que parei no meio do caminho e esperei uns bons 30 segundos para ver o que aconteceria novamente. Não aconteceu nada, e então continuei de volta para o meu local. Quando voltei, comecei a trabalhar para acender a fogueira. Os locais de acampamento remotos em Rock Island são bem espaçados. Os locais C, D e E são agrupados, mas provavelmente é 100 jardas entre cada local. Não há uma trilha real conectando os 3 locais diretamente, mas pessoas suficientes caminharam ao longo do cume entre os 3 locais para que haja um caminho óbvio. Enquanto eu estava colocando alguns gravetos no meu anel de fogo, alguém chamou minha atenção. Eu olhei para cima, bem longe. Parecia que poderia estar no local D, ou um pouco mais longe. Estava uma pessoa correndo em minha direção. Meu primeiro pensamento foi: bem, isso é estranho.
Porque, como eu disse, nem era realmente uma trilha que eles estavam. Então minha mente simplesmente foi para que deve haver algo errado e essa pessoa precisa de ajuda. Ele se aproximou um pouco mais e parecia que talvez fosse uma mulher em roupas cinzas largas, talvez em um moletom. Ainda estava longe o suficiente para que eu não conseguisse realmente distinguir nenhum detalhe. Eu rapidamente me levantei da posição agachada que estava. Assim que eu fiz, eu ouvi aquele barulho agudo de guincho novamente. Estava atrás de mim, e muito mais perto dessa vez. Isso me assustou um pouco, e então me virei para olhar para trás. Examinei as árvores por alguns segundos, mas não vi nem ouvi nada. Virei-me de volta, porque sabia que a pessoa correndo devia estar se aproximando, mas agora ela tinha sumido. Novamente fiquei ali parado, examinei as árvores, mas não havia em lugar nenhum. Fiquei tão confuso e fiquei meio congelado por alguns segundos. Era tudo muito estranho. Não consegui raciocinar na minha cabeça que era apenas uma colega campista do local C ou D, e talvez estivesse correndo para o banheiro do fosso que ficava algumas centenas de metros a oeste do local. Tentei esquecer, mas estava realmente me incomodando. Não gostei do barulho agudo que era, me senti estranho. Com algum esforço, decidi deixar para lá e acendi meu fogo. Fiz uma refeição rápida e tomei algumas bebidas alcoólicas. E então decidi dar uma volta. Eu não tinha visto os locais C ou D ainda, então pensei em dar uma olhada e ver se tinha algum vizinho acampado por perto. O local D estava vazio. Eu vi o caminho que levava aquele local para uma trilha principal e o banheiro da fossa. Então isso me fez sentir um pouco menos desconfortável sobre o corredor. Imaginei que talvez fosse alguém no local C que pegou um caminho estranho para chegar à trilha principal passando pelo local D. Não fez muito sentido, porque eu provavelmente ainda deveria tê-los visto, mas me fez sentir melhor. Continuei até o local C e vi que havia uma barraca montada. Eu realmente não queria incomodar ninguém, mas pensei em ir lá com a desculpa de que me apresentaria como um vizinho de acampamento do local e veria se alguém parecia ser a pessoa correndo antes. Cheguei ao local e havia um casal sentado na mesa de piquenique. Nenhum deles parecia ser a pessoa que eu vi correndo. Eu me apresentei e eles se apresentaram. Eles provavelmente estavam na faixa dos 30 anos. Eram muito legais e ambos pareciam estar bêbados, mas um bêbado quieto. Não perguntei sobre o corredor ou os barulhos de guincho porque pensei que poderia ser estranho. Desejei-lhes uma boa noite e voltei para minha barraca. Quando voltei, fumei um charuto e bebi mais algumas bebidas. Ficou escuro e começou com uma noite perfeita. O céu estava limpo e eu estava apenas olhando para cima, observando milhões de estrelas. Eu me senti melhor sobre tudo. Desde mais cedo me senti estúpido sobre a coisa toda e decidi dormir um pouco. Foi um dia longo, então adormeci quase imediatamente. Por volta das 2:30 da manhã, acordei com um grande estrondo de trovão. Havia começado a chover. O vento aumentou e a temperatura caiu. Adoro acampar na chuva, mas não gosto de acampar em uma tempestade de raios. Uma tempestade bem grande veio e eu estava começando a me preocupar. O vento estava chicoteando minha barraca e o chão tremia com trovões e relâmpagos. Eu não me sentia bem em estar lá fora em uma barraca. Me senti muito exposto. A tempestade durou cerca de 1 hora antes de se tornar apenas uma garoa leve e constante. Eu estava começando a cair no sono quando ouvi o barulho de guincho novamente. Abri bem os olhos no escuro e fiquei ali em silêncio. Houve outro barulho de guincho mais alto e bem mais perto. Eu sabia que não tinha animais realmente perigosos em Rock Island. Havia veados e porcos-espinhos, mas nada como ursos ou lobo. Saber disso, porém, não me fez sentir melhor. Havia algo naquele guincho que eu não gostei. Eu digo guincho porque é o melhor modo que eu posso descrever. Parecia um guincho de porco. Foi nisso que eu pensei quando eu ouvi. Um guincho de porco ferido ou bravo. Continuei deitado na minha barraca e comecei a ouvir passos do lado de fora da minha barraca. Ainda estava chovendo, então os sons estavam um pouco abafados pelo som da chuva, mas definitivamente parecia um animal ou um ser humano tanto grande andando por aí. Sentei-me na minha barraca e peguei uma faca que eu tinha, só para se sentir melhor.
Na minha cabeça, só ficava dizendo: você sabe que eu sou um animal, tá tudo bem. Não há nada nessa floresta que possa te machucar. Eu escutei enquanto os passos começavam a se afastar da minha barraca. Eu apenas fiquei sentado ali, segurando minha faca por talvez 10 minutos, sem ouvir mais nada. Comecei a pensar comigo mesmo: tá tudo bem, era só um animal. Você tá sendo idiota e precisa dormir mais um pouco. Eu estava prestes a me deitar, quando ouvi um grito muito alto. Ele estava bem ao lado de fora da minha barraca. Parecia que meu coração tinha parado, e um arrepio percorreu minha espinha. Meu coração batia tão forte que meu corpo inteiro estava pulsando. Eu sentia isso nos meus ouvidos. Levou tudo de mim. Mas forcei um: saia daqui! Não gritando, mas soando tão severo e maldoso quanto pude naquele momento. Não ouvi mais gritos ou passos naquela noite, mas também não dormi. Fiquei sentado na minha barraca por talvez 1 hora antes de me deitar. Eventualmente a chuva parou e fiquei deitado até o sol nascer. Todo esse tempo me assegurando de que eu estava sendo estúpido e era apenas um animal. Provavelmente eram 7 da manhã quando decidi que tinha que sair da minha barraca para me aliviar. Assim que pisei para fora da barraca, vi que minha mesa de piquenique tinha virado e estava de cabeça para baixo. Quando vi isso, pensei calmamente: ok, já chega. Eu tô saindo da ilha hoje. Verifiquei meus arredores e nada mais parecia fora do lugar. Acabei raciocinando comigo: mesmo que o vento tinha derrubado a mesa durante a tempestade, ainda parecia um pouco estranho porque a mesa era bem pesada, e eu senti como se tivesse ouvido a mesa virando. Mas isso pode ter feito sentido. Fiz um café instantâneo frio, comi alguma coisa e comecei a me sentir melhor sobre tudo. E então decidi fazer uma caminhada. Admito que eu me assusto facilmente quando estou acampando sozinho na floresta. Talvez isso seja natural. Depois que tomei um café e comi, e o sol saiu, percebi que nada do que eu ouvi eram realmente algo que não pudesse ser explicado. Além de não ter dormido bem, eu estava me divertindo muito. A razão pela qual vim para ir em primeiro lugar foi para caminhar na trilha Thornton Loop, de 7 milhas, que tem muitas coisas interessantes para ver. Eu estava animado para começar a caminhada. Coloquei algumas coisas na minha mochila e comecei. Bem perto do meu local fica a torre de água. Não tenho ideia de como ela funcionava originalmente e por que tinha que ser uma torre, mas é um edifício impressionante, com uma lareira que parecia que alguém tinha acendido fogo nela recentemente. Um pouco mais abaixo na trilha havia um cemitério onde 2 irmãs e algumas outras pessoas estavam enterradas. Acredita-se que ainda há mais pessoas enterradas aqui, em sepulturas não identificadas. Provavelmente são alguns dos colonos da antiga vila de pescadores. A ilha tem 3 cemitérios. Há uma praia, e é onde Chester Thorson está enterrado. Há um na parte leste da ilha, onde as 2 irmãs estão enterradas. E há um na parte norte da ilha, onde o faroleiro original, David E. Corbin, está enterrado. Há também pelo menos uma área de sepultamento Potawatomi na ilha, mas ninguém sabe exatamente onde é. Continuei andando na trilha, até chegar a uma bela área panorâmica, com um banco onde eu me sentei e bebi um pouco de água. Comecei a ouvir algumas conversas na trilha à minha frente, mas ainda não conseguia ver ninguém. Há uma curva na trilha e as árvores eram densas, então sentei no banco esperando essas pessoas aparecerem na curva. As vozes estavam se aproximando, e eu pude dizer que elas não estavam falando inglês, mas eu não consegui identificar que idioma poderia ser. Ambas as vozes eram muito profundas e guturais. E então, de volta ao fundo da floresta, eu ouço um alto e rápido Imediatamente, ambas as vozes que eu estava ouvindo responderam com seus próprios e eu meio que sorri, porque parecia que esses dois ouviram o que quer que eles fossem na floresta e estavam tentando ser engraçados e zombar disso respondendo. Eu saí do banco, coloquei minha mochila de volta e comecei a andar na direção, mais abaixo da trilha de onde as vozes estavam vindo. Mas eu nunca encontrei essas pessoas. O resto da caminhada foi bom. Visitei o cemitério onde David E. Corbin estava enterrado. Fiz um tour autoguiado pelo farol de Potawatomi. Passei pelo portão de madeira que aparentemente fazia parte de uma estrutura maior. Passei pelo grande salão e a área do cais de onde cheguei na ilha.
Visitei algumas das outras estruturas da ilha, me deparei com outro cemitério e então terminei o circuito, retornando ao meu local de acampamento. Foi uma caminhada muito agradável, muito para ver, e não foi especialmente difícil. Mas eu estava muito cansado. Eu caminhei até o acampamento C para perguntar ao casal com quem falei na noite anterior como eles lidaram com a tempestade durante a noite, mas eles tinham feito as malas e ido embora. Fiquei desapontado porque eu também queria muito perguntar a eles sobre os barulhos estridentes durante a noite. O resto da noite foi bem tranquilo. Acendi uma fogueira, fiz algumas refeições, fumei um charuto e bebi mais algumas bebidas. Assim que escureceu, eu estava pronto para dormir, pois dormi tão pouco na noite anterior. Entrei na minha barraca e adormeci rapidamente. Talvez eu tenha adormecido por cerca de 3 horas, quando acordei de repente e fiquei totalmente alerta. Nada do que eu estava ciente me fez acordar, mas senti que algo estava estranho. Sentei-me na minha barraca, e essa parte é um pouco difícil de explicar. Uma sensação de pavor completo tomou conta de mim. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Parecia que havia algo na barraca comigo, e eu poderia sentir que estava com raiva, fervendo de raiva, e eu podia sentir seu ódio por mim. Parecia que algo muito ruim estava prestes a acontecer, e eu não podia fazer nada a respeito. Comecei a tremer incontrolavelmente. Havia um cheiro de lixo ou carne podre, e ele ficou mais e mais forte ao ponto de eu querer vomitar. Mas não conseguia porque estava congelado. Nunca me senti tão exposto e desamparado. Fiquei olhando para o nada, apenas congelado. E o mais estranho é que eu aceitei o que quer que estivesse prestes a acontecer comigo. Era como se meu cérebro me dissesse que o que quer que estivesse prestes a acontecer, mesmo que fosse a morte, seria pelo menos um alívio. E então eu desmaiei. Pelo menos tenho que assumir que eu desmaiei. É tudo que eu me lembro, até acordar por volta das 8 horas da manhã. Quando acordei, estava deitado fora do meu saco de dormir, em cima dele, e minhas pernas estavam em uma posição não natural e desconfortável. Eu estava de costas com minha perna esquerda esticada para fora, e minha perna direita dobrada de modo que meu pé estava contra meu joelho esquerdo. Meu coração começou a bater forte, mas eu continuei pensando comigo mesmo. Foi só um sonho. Estou indo embora agora mesmo. Foi só um sonho. Estou indo embora agora mesmo. Arrumei tudo muito rapidamente e comecei a voltar para o cais para pegar o primeiro barco da ilha. Como o primeiro barco da ilha de Washington não chega até por volta das 10h30, tive que matar um tempinho no grande salão, na área do cais. Ei, amigo, nada de bocejo durante o programa. Melhor ligar o limpador de para-brisa, pois lá vem chuva. Eu queria muito sair daquela ilha, mas eu senti um pouco melhor só de estar fora da floresta e poder ver outras pessoas. Sentei em um banco um pouco ao leste do cais e acendi um charuto, só para ter algo a fazer enquanto tentava não pensar na noite anterior. Eu estava sentado alguns minutos, olhando para a água, quando me assustei com alguém atrás de mim, dizendo: "Oi". Eu pulei e fiquei envergonhado quando a pessoa se aproximou dizendo: Desculpa, eu não queria te assustar. Eu vi você fumando e vim perguntar se você tinha um isqueiro". Me senti um idiota e disse a ele que estava tudo bem. Eu simplesmente não dormi bem a noite passada e estava meio distraído. Entreguei meu isqueiro a ele. Ele me agradeceu, acendeu um cigarro e então me devolveu o isqueiro. Começamos a falar sobre as coisas usuais que você pode falar. Ele disse que era da área de Madison. Falamos sobre as tempestades que tinham tido. Ele parecia ser um cara que realmente gostava de atividades ao ar livre e falou sobre seus planos de se mudar para Washington Island. Foi uma conversa normal e agradável, e meio que tirou minha mente da noite que eu tinha acabado de ter por um tempo. Ele parecia um cara muito legal. Então, naturalmente, ele me perguntou em que lugar eu estava hospedado. Eu disse a ele que tinha ficado no local E nas últimas 2 noites. E ele disse que normalmente reserva esse local, mas eu devo ter reservado antes dele. Ele disse que tinha reservado o local D nas últimas 2 noites. Fiquei surpreso com isso, porque não havia barraca nem nada no local D nas 2 vezes em que passei pelo local. Eu disse isso a ele,
e ele disse que vem à ilha algumas vezes por ano, que você tem que reservar um local, mas na verdade acampa em diferentes áreas da ilha. Perguntei a ele onde ele acampa, e ele me disse que na maioria das vezes ele acampa no cemitério leste, mas também gosta de acampar na floresta ao sul do farol. Ele me disse que caminha até metade de Fernwood Trail e segue para o norte na floresta, onde ele encontra um lugar para acampar. Ele disse que uma vez ele encontrou as ruínas de uma pequena casa de madeira naquela floresta, e ele vai tentar encontrá-la novamente e acampar dentro dela. Nesse ponto eu comecei a mudar de opinião sobre esse cara, e queria mudar de assunto, mas então ele me perguntou se eu tinha ouvido gritos na floresta. Eu levei um segundo para responder, e sabia que ele estava falando sobre os guinchos que eu ouvi. Eu disse que sim, e perguntei se ele sabia o que era. Dessa vez, ele levou um segundo para responder, e eu vi o seu rosto mudar. Ele parecia estar pensando se devia me contar, como um segredo. Sem nenhuma expressão no rosto, ele disse com naturalidade: um demônio vive nessa ilha. Em qualquer outra circunstância, eu teria rido disso, mas não depois do que experimentei na noite anterior. Ele olhou para mim e deve ter visto a ansiedade e o medo que eu estava sentindo. Ele me surpreendeu soltando uma risada rápida. Ele me perguntou se eu tinha visto alguma coisa naquela noite. Eu disse a ele que não tinha visto nada, e ele me encarou como se estivesse tentando descobrir alguma coisa. Senti que ele poderia dizer que eu tinha vivenciado algo. Nesse momento, eu estava pronto para a conversa acabar. E então ele me disse que tinha visto algo no cemitério aquela noite. Agora seu rosto e humor meio que mudaram de novo, como se ele estivesse tentando confiar em mim. Eu realmente não queria fazer a pergunta, mas sabia que ele queria que eu perguntasse. Então perguntei a ele o que ele viu no cemitério, mas minha voz estava trêmula. E então percebi que ele tinha mudado de ideia sobre me contar, e me disse que o que ele viu era difícil de explicar. Mas se eu estava com medo dos barulhos estridentes, ele não achava que eu devia ir perto do cemitério. Eu não disse nada imediatamente, mas ele disse 3 palavras sem nenhum contexto: Guardiões da Chama. Olhei para o meu charuto e a cinza era longa. Apaguei-o e disse que ia esperar no cais pelo barco. Ele assentiu e comecei a me afastar. Depois de alguns passos, ele disse: Ei! Eu me virei para olhá-lo e ele apenas disse: Não volte aqui. E comecei a andar de novo. Não sei se foi um aviso ou uma sugestão amigável, mas eu levei a sério. Eu definitivamente não voltaria para Rock Island. Quando eu cheguei em casa, pesquisei Keepers of the Flame, ou Guardiões da Chama, como se referia a Rock Island. Encontrei 3 coisas às quais ele poderia estar se referindo. O nome dos nativos americanos que viviam na ilha, os Patoaton, poderia ser traduzido como Keepers of the Flame, ou Guardiões da Chama. Os faroleiros da ilha eram às vezes chamados de Guardiões da Chama. Então, havia também um culto do século XIX, que segundo se dizia visitar a ilha de tempos em tempos e se autodenominavam os Guardiões das Chamas. Sei que centenas de pessoas visitam Rock Island todos os anos e se divertem muito acampando, caminhando pelas trilhas e explorando os edifícios de Chester Thorson. Minha humilde sugestão é esta: não vá para Rock Island.